Fala galera, beleza? Mais um vídeo na área. E hoje vamos contar sobre uma maldição que vem perseguindo seleções campeãs do mundo no século XXI, exceto a do Brasil, e que já fica de sobreaviso para que a França não seja mais uma vítima dessa terrível maldição. Então, antes de irmos ao que interessa, já deixa o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Feito isso, vamos ao tema. Até a edição de 1998, a última do século XX, foram disputadas 16 Copas do Mundo, e em apenas 2 ocasiões, a atual campeã no Mundial seguinte acabou dando vexame e terminando precocemente eliminada na fase de grupos. O primeiro caso foi com a seleção da Itália, que ganhou as Copas de 1934 e 38, com o Mundial seguinte só acontecendo em 1950, em virtude da Segunda Guerra Mundial, que impossibilitou que as edições de 1942 e 1946 fossem realizadas. Disputado no Brasil, a Itália esteve presente no grupo 3, onde mediu forças contra Paraguai e Suécia, e obtendo apenas uma vitória essa sobre os paraguaios, acabou terminando atrás da Suécia, que avançou à segunda fase. Após a Itália em 1950, foi 16 anos mais tarde que a atual campeã mundial acabou sendo eliminada na fase de grupos, e quem protagonizou este vexame foi ninguém menos que a seleção brasileira. Vindo de um bicampeonato, ganhos em 1958 e em 1962, a Canarinho em 66 viajou até a Inglaterra cotada como uma das favoritas ao título, e mesmo com Vicente Feola no comando, técnico do primeiro título em 58, o Brasil acabou fracassando e não se classificando na fase de grupos. Presente no grupo C, o Brasil duelou contra Portugal, Hungria e Bulgária, e obtendo apenas uma vitória essa sobre a Bulgária na estreia, e perdendo os outros 2 jogos, decepcionou os milhões de brasileiros que sonhavam com o inédito tricampeonato. Em 1998, a França, que esteve ausente dos mundiais de 1990 e 94, retornou à Copa como país anfitrião, e estando bem abaixo na questão de favoritismo em relação a outras fortíssimas seleções, como as do Brasil, Argentina e Holanda, surpreendeu a todos e conquistou o título. E na final, quem acabou amargando o vice foi o Brasil, que jogando um futebol totalmente apático, foi facilmente superada pelos donos da casa pelo placar de 3-0. No Mundial seguinte, em 2002, a França era cotada como uma das favoritas, já que era a atual campeã e vinha de conquistas da Eurocopa e da Copa das Confederações. Entretanto, surpreendendo negativamente, a França, presente no grupo A, não obteve sequer uma vitória e não balançou as redes nenhuma vez, e a campanha foi de um empate e 2 derrotas, dando adeus ao Mundial da Coreia e do Japão. Começava ali uma maldição que está em duração até os dias atuais, mas como já mencionado, essa maldição acabou não afetando o Brasil, que campeão mundial em 2002 em cima da Alemanha, jogou a Copa de 2006 como uma das favoritaças ao título, e acabou avançando de fase. Em seu grupo, o Brasil duelou contra Austrália, Croácia e Japão, e vencendo os 3 jogos, avançou na liderança. Nas oitavas de final, a Canarinho facilmente eliminou a seleção de Gana, mas nas quartas, a sempre pedra no sapato França acabou levando a melhor ao ganhar por 1-0, em grande atuação individual de Zidane. A Copa de 2006, que teve como país sede a Alemanha, foi ganha pela Itália, que superou na final por pênaltis a França de Zidane, grande personagem daquela decisão. No Mundial seguinte, o de 2010, que teve como país sede a África do Sul, a Itália, presente num grupo bastante acessível, pois mediu forças contra Paraguai, Eslováquia e Nova Zelândia, acabou dando um tremendo vexame ao ser eliminada na lanterna, ao somar 2 pontos, oriundos de empates contra Paraguai e Nova Zelândia, com a derrota sendo diante da seleção da Eslováquia. O mais curioso é que nesse Mundial, a França, a outra finalista em 2006, também terminou eliminada na fase de grupos e na lanterna, com os franceses ficando atrás de Uruguai, México e dos anfitriões África do Sul no grupo A. A Copa de 2010 teve novamente uma final entre seleções europeias, com a Espanha debutante em decisões, duelando contra a sempre forte seleção da Holanda. Em jogo bastante movimentado, com chances para os 2 lados, quem levou a melhor foi a Espanha, que na prorrogação derrotou a Laranja Mecânica por 1-0 e faturou seu primeiro Mundial. A Copa seguinte, a de 2014, foi realizada no Brasil, e a Espanha, que manteve quase a mesma base de 4 anos antes, foi mais uma vítima da maldição e caiu precocemente na fase de grupos. Logo em seu jogo de estreia, a Espanha foi humilhada pela seleção da Holanda, que com sangue nos olhos sapecou 5-1 nos espanhóis. Na segunda rodada, a derrota de 2-0 para o Chile, e a única vitória só foi acontecer quando já não tinha mais chances de classificação, na última rodada sobre a seleção da Austrália.
Diferente das duas últimas edições, a Copa de 2014 teve em sua final o confronto entre sul-americanos e europeus, com a Argentina e a Alemanha se enfrentando pela terceira vez na história em finais. Novamente, o campeão só foi conhecido na prorrogação, com a Alemanha em gol do herói improvável que saiu do banco de reservas Mario Götze, conquistando o tetracampeonato. Em 2018, em mundial que teve como país sede a Rússia, a Alemanha, como em todas as Copas, foi uma das candidatas ao título, e quando muitos achavam que a tal maldição dos atuais campeões era pura balela, a Alemanha tratou de aumentar o número de vítimas e foi mais uma a cair precocemente na fase de grupos. Presente no grupo F, o mesmo de Suécia, México e Coreia do Sul, a Alemanha obteve apenas uma vitória, que foi em cima da Suécia, com os outros dois jogos terminando em derrota. A decisão do Mundial da Rússia foi entre França e a debutante em finais, seleção da Croácia. E em jogo bastante movimentado, os franceses conquistaram o bicampeonato mundial ao derrotar os croatas por 4-2. A Copa de 2022, como todos vocês sabem, será realizada no Catar. E a França, atual campeã, já sabe quais serão os seus adversários na fase de grupos. A estreia ainda está para ser definida, já que a França aguarda o vencedor da repescagem entre Ásia e Conmebol. E quem pode estrear contra os atuais campeões são as seleções dos Emirados Árabes, Austrália ou Peru. Na segunda rodada, a França enfrenta a Dinamarca, que curiosamente esteve presente em seu grupo em 2002, quando foi eliminada na fase de grupos, sendo a atual campeã. E na terceira e última rodada, a adversária será a seleção da Tunísia. Como podem ver, o grupo dos atuais campeões é bastante acessível. E se a tal maldição continuar de pé, é bom a França antes de viajar até o Catar se benzer e tomar bastante cuidado.